gente, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês de uma coisa que é interessante pra mim, eu espero que seja interessante pra vocês. Eu vim compartilhar algo meu que talvez seja bom pra você. Às vezes, vocês já se depararam com algum... pra você que é crente ou pra você que não é crente também. Às vezes você não é crente e aí você pensa, se eu virar cristão eu terei que abrir mão de muitas coisas. Eu vou ter que abrir mão de fazer as coisas que eu faço. Por exemplo, sou uma pessoa que bebo, sou uma pessoa que faz coisas que de repente não é certo. Sei lá, sou uma pessoa que gosta de ficar, né? Sou uma pessoa que fica com 50 meninos ou 50 meninas numa balada, numa noite, num dia, ou algo do tipo. E às vezes você se depara às vezes com alguma pregação, com alguma palavra, e de repente bate aquela vontade de levantar e falar, eu aceito Jesus. Mas aí por um certo momento passa pela sua cabeça, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de beber. Eu vou ter que parar de pegar as menininhas. Eu vou ter que respeitar a minha mãe. Eu vou ter que fazer coisas certas. Às vezes você para e fica pensando nisso. Às vezes até pra quem é cristão fica parado, pensando, nossa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A vida do cristão é chata. Não é chata, porque existem coisas na vida que a gente podemos fazer sem precisar pecar, sem precisar ultrapassar os limites daquilo que é permitido para Deus. Por exemplo, eu não posso sair com os meus amigos se eu virar cristão? Pode. Quem disse que não? Quem disse que tu não pode juntar uma galera, ir numa pizzaria, gente, e numa lanchonete, num parque, no shopping? Tem várias coisas que dá pra fazer que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas porque o foco não é esse. Eu vim falar sobre o que me faz continuar em Cristo quando eu estou, digamos que, pensando em coisas que eu não deveria pensar. Porque a gente pensa, somos falhos, pecadores, né? E aí, a primeira coisa que eu me deparo é com uma palavra que está lá em João 14:6. 14:6 eu vou confirmar. 14:6. Que está escrito, Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, o começo não é assim, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quero ser salva, se eu quero morar na eternidade, eu tenho que estar do lado daquele que pode me levar ao Pai, Jesus, certo? Jesus é quem pode me levar para a eternidade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o princípio, Ele é tudo. Então, eu tenho essa certeza de que eu quero ir para a eternidade, eu não quero ir para o inferno. Alguém já leu Apocalipse? Deus me livre. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para a eternidade. Então eu tenho que ter essa ciência de que a única maneira é Jesus. E às vezes a gente se depara com algumas situações. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que não são cristãos, ainda cristãos, mas eu acredito que em nome de Jesus, Jesus vai mudar isso. E às vezes eu recebo alguns convites para ir em alguns lugares, como bares, essas coisas que jovem gosta de fazer, né? E às vezes por um momento passa pela cabeça, eu deveria ir com eles? Deveria. Mas aí passa pela minha cabeça que talvez, se eu fosse com ele, talvez eu pecaria. Isso não é certo. Talvez por algum momento eu deixasse que minha carne falasse mais alto e eu fizesse algo que não agrada a Deus. Isso não é legal. E aí, deixa eu baixar um pouco esse som, gente. É música clássica, eu amo música clássica. E aí, por alguns instantes, eu paro para refletir.
para ver se é certo eu fazer aquilo, para ver se minha mente é boa o suficiente. Eu sei que eu não vou, mas não vou porque eu não tenho vontade. Eu não vou para não pecar, não chatear a Deus, porque eu tenho medo de chatear a Deus, tenho medo de magoar Jesus, porque Ele fez tanto por mim, porque eu não posso fazer por eles algumas renúncias da vida, não é não? E tem um outro versículo da Bíblia que me chama muita atenção, que dá forças, você para, Jesus lembra de nós, Jesus lembra dos jovens, Jesus sabe que a gente tem desejos, Jesus sabe como é que funciona, hormônios, Jesus sabe tudo, mesmo porque foi o Pai quem criou. E ele tá lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler porque ele é um pouquinho grande, tá? Está escrito assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. Então, se Jesus disse isso pra gente, é porque Ele sabe que virão propostas que talvez não sejam decentes, propostas que talvez nos afastem da presença de Deus, ou talvez nos deixem frios, morninhos, sabe? Então, se Ele disse isso, é porque Ele sabia que viriam essas propostas, mesmo porque o mal tenta nos desviar a todo momento. Então, Jesus, Ele tem nos dado sustento. Ele fala que a gente permanecerá, a gente vencerá na palavra do Senhor. Então, se for constante a gente conhecer a Jesus, se for constante a leitura da palavra, conhecer a Deus, a gente vai vencer o maligno. Inclusive essas propostas que às vezes passam. Nossa, eu quero, nossa, talvez, quem sabe? Não. Deus diz que pela palavra dele a gente vence o maligno. E ele também diz em Salmos 119, versículo 9, como podem os jovens manter pura sua conduta? Isso sim é difícil. Como podemos manter pura nossa conduta? Meu Deus do céu, é muito difícil, gente. E aí ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Então é necessário, é preciso conhecermos da palavra de Deus para que possamos vencer e sermos puros, conforme Deus tem solicitado a nós. Às vezes eu estou aqui em casa e eu falo, vou ler a Bíblia. Gente, é pegar na Bíblia que dá um sono. Aí eu falo, eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que limpar a casa, tenho que estudar pra prova. Gente, isso é coisa do diabo, gente, pelo amor de Deus. Mas aí quando a gente começa a insistir, fala, não, hoje eu não vou lavar a louça, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou pegar a Bíblia e vou ler. A gente acaba descobrindo coisas que nos deixam maravilhados. A gente começa a ter uma intimidade diferente, a gente vai começando a se sentir diferente. Isso é maravilhoso, gente. Às vezes é difícil, às vezes a gente quer, mas é difícil. Às vezes a gente tem desejo, mas é difícil. A nossa mente parece que está programada a não fazer aquilo. Mas aí a gente começa a insistir, falar, não, eu vou. Aí eu vou. Se eu não vou. E aí você começa a ver o quanto você é capaz. O quanto que a gente pode fazer as coisas. Gente, isso é maravilhoso. E aí a gente vai tendo forças para resistir às propostas que não provêm da vontade do Senhor. A gente vai recebendo forças para não magoar a Deus. A gente vai recebendo forças porque a gente, além de servir um Deus maravilhoso, a gente tem sustento. A gente tem sustento em Cristo. E quando a gente tem sustento em Cristo, pode vir o que for. Pode vir propostas que forem. Podem vir desejos que forem. Você tá permanecido. Você tá firme, sabe? Tá firme. E é incrível isso. É muito incrível. E às vezes, quando eu vejo que eu estou passando por algum momento em que eu acho que minha cabecinha está fraca,
eu já sei que é falta da palavra de Deus. Por algum momento eu me deixei me deslizar, por algum momento eu me deixei, relaxei, sabe? Joga relaxado, né? A gente relaxa. Do mesmo jeito que a gente relaxa, às vezes, no estudo, que a gente relaxa pra arrumar a casa, às vezes a gente relaxa com Deus. Mas isso é sério, isso não pode acontecer. Então, quando você perceber que você tá dando uma relaxada, já procura ajuda, já faz alguma coisa pra você não se desviar. Porque a gente pensa que não, a gente pensa que é cristão, não, eu não vou desviar, eu sou cristão, não vou desviar. Gente, desvia sim. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não ouvir a palavra, se a gente não buscar, se a gente não procurar fazer alguma coisa, desvia sim, porque é como se fosse um papel. Tem aqui uma folha de sulfite, ó, um papel, tem aqui, ó. Funciona assim, esse papel tá inteiro, somos nós inteiro, nos dedicando por inteiro na palavra do Senhor. E de repente, eu já não me dedico mais inteiro. De repente, sei lá, eu comecei a ir nos cultos uma vez no mês. Aí uma parte desse papel já é cortada. Aí você fala, não, ainda tô forte, ainda tô forte. Não, sou crente, sou fera. E de repente eu paro de orar. Ó, geralmente você tem costume de orar de dia, de manhã, à noite, não sei. E de repente eu paro de orar. E aí esse papel rasa mais um pouco, ó. E você sem perceber, porque não dá pra perceber, ó. Você aparentemente tá inteiro, mas olha lá embaixo, ó, aparentemente tá inteiro. Quando você vê, você já tá na metade. E quando você for parar, você só tá um pedacinho, você se deixou. Quando você vê, você tá assim, ó. Você se deixou levar por coisas que você achava que era forte, que você conseguia. Então a gente precisa sim de ajuda, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa se edificar, a gente precisa se socializar, conversar com pessoas que entendem do assunto. A gente precisa dessas coisas pra nos reconstruir, porque às vezes eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Às vezes tá funda, de repente ela abriu, e aí você começa a ler, aí você vê que essa cicatriz, ela começa a cicatrizar essa ferida, ela começa a cicatrizar. Isso pra você só vai ficar como marca. Isso pra você só vai mostrar, ó, tá vendo isso aqui? Se insistir, vencer isso aqui é a cicatriz pra mostrar pro povo que você é forte, que você venceu, que você conseguiu. Nada de deixar ferida aberta, nada de deixar rancor, nada de deixar essas coisas que nos levam pro mundo nos afetar. Porque quando a gente vê, a gente tá longe, bem longe. Sabe quando os discípulos estão lá no barco procurando peixe, e aí eles jogam a rede e não vem peixe, eles jogam a rede e não vem peixe, e Jesus está lá na praia comendo peixinho? Eles estavam longe, Jesus lá na praia, com peixe prontinho, assadinho pra eles. E eles aonde? Na praia. Eles aonde? Lá no mar, lá longe, não conseguindo pegar um peixinho. Aí Jesus dá um gritão lá, ó, tem peixe aí? Aí, uns dos discípulos reconhecem ele e vê que ele tava lá na praia, Jesus tava lá na praia. Eles correm até lá e vê Jesus comendo peixinho, assadinho, bonitinho, eles lá se matando pra pegar o peixe. Como não são as coisas, né? Então, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser alimentado. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de alimento, nutrientes para permanecer em pé, nós precisamos de nutrientes para que o nosso espírito esteja forte. Que nutrientes são esses? Palavra do Senhor, oração, jejum, tudo. Que aí você vai encontrar prazer de estar com Cristo. Você vai ter o prazer de servir a Cristo. É prazer servir a Cristo. Mas é um prazer tão bom que nem eu sei explicar. É um prazer que você se sente realizado, você sente que você está fazendo Deus feliz, entendeu? Então é algo bem legal, muito legal mesmo. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque existem coisas que fazem com que a gente queira parar, ou por algum motivo existem coisas que façam com que a gente pare sem perceber, que é o coisinho do papel. Às vezes sem perceber a gente para, e a gente nem percebeu isso.
Então eu queria dar uma compartilhada pra falar que vocês conseguem, porque vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, que vocês são super e que vocês são maravilhosos, entendeu? Que mesmo que as pessoas não acreditem, você é mais do que você pensa, você é melhor do que você imagina. Então, força na peruca, que Jesus tá conosco, tá bom? Deus abençoe.